nessa noite eu quero compartilhar com vocês de algo que Deus colocou no meu coração na segunda-feira, quando nós estávamos em Cananéia, né? Eu fui com a Magda, saí com a Magda, nós estávamos lá. E eu acordei bem cedo, nós estávamos lá e eu estava meditando, orando. E me veio a expressão de Jesus Cristo a Marta, né? E quando ele diz para ela, né, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Essa expressão, ela surgiu na minha mente, no meu coração na segunda-feira, e ela ficou ecoando no meu coração. Então eu fui pesquisar, fui ler o capítulo 11 do livro de João. Você pode abrir aí para a gente ir acompanhando junto essa leitura tão rica, tão maravilhosa. E fala a respeito da ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus. E eu li essa semana várias vezes esse trecho, né? E eu achei coisas tão preciosas para a minha vida, para conduzir-me, né, na minha caminhada com Jesus, na minha caminhada como pastor, na minha caminhada como pai, como marido, né? E uma das coisas que na minha reflexão eu percebi com relação a ler esse texto, né, é que esse texto ele está registrado também em um outro evangelho. Esse texto, ele tem uma particularidade. Alguns detalhes desse texto estão registrados em um outro evangelho. E ele tem uma particularidade muito importante, porque ele relata, né, a humanidade de Jesus e a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Ele é um texto, um trecho que evidencia, né, o quanto Jesus, né, resolveu e realmente cumpriu por completo o propósito divino de Deus para resgatar todo o homem, para salvar todo o homem, né? A partir de fazer com que Jesus, que é Deus, tornar-se homem, habitar no meio de nós. Nas sextas-feiras nós estamos ministrando em cima do livro de João. Todas as ministrações de sexta-feira estão sendo em cima do livro de João. Algo que Deus colocou no coração da Magda, e nós estamos seguindo. Todos os que estão pregando nas sextas-feiras estão sendo convidados pela Magda, né? Estão recebendo da parte dela o tema baseado no livro de João. E é interessante nós vermos que nesse trecho aqui é onde Jesus vai chorar, é onde Jesus vai demonstrar, deixar explícito, né, como Jesus era humano, porque ele tinha amigos íntimos, ele tinha amigos pessoais, ele tratava Marta, Maria, Lázaro como amigos pessoais, íntimos. Embora ele amasse a todos, embora ele, como Salvador do mundo, o amor de Deus no coração dele era por todos, e fazia com que ele pudesse enxergar a todos, mas como homem, como ser humano, Jesus tinha amigos pessoais, Jesus tinha amigos particulares. A palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus tinha, entre os seus 12 discípulos, ele tinha um que era próximo dele, um que ele se dava, talvez tivesse um pouco mais de intimidade, né? E era conhecido como o discípulo amoroso de Jesus, que foi João, né? Então nós vemos esta humanidade de Jesus, e ao mesmo tempo nós vemos a divindade de Jesus nesse trecho, neste episódio, porque ele vai mostrar para nós que aquele estava em primeiro lugar cumprindo o propósito de Deus, né? E aqui ele vai falar sobre a maior vitória que o propósito de Deus nos garantiu, que é a vitória sobre a morte, é o vencer a morte. Porque
de tudo que Jesus fez, de tudo que Deus faz, né? O maior propósito no coração de Deus para com nossas vidas é nos dar a vitória sobre a morte. Por quê? Porque a morte, ela é o salário do pecado, e é o pecado que nos afastou de Deus. Então, o maior empenho de Deus em toda a sua obra é realmente nos dar a condição de vencer a morte, né? Mas nós precisamos entender como é que Deus faz isso, né? Como é que Deus fez isso e como é que Ele faz isso em nossas vidas hoje. Paulo, quando vai ministrar, né? Quando vai ministrar ali em Tessalonicenses ou Colossenses, se eu não me engano, não me lembro agora, ele vai dizer, ele começa o capítulo dizendo assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem no Senhor, né? E aí ele vem trazendo todo um texto explicando, né? Porque aqueles que morreram, que dormem no Senhor, eles se levantarão primeiro. E ele vai mostrando como é que essa obra transformadora de Deus vai acontecer em nossas vidas, né? E esse ponto de referência para a vida do cristão é muito importante, porque se nós perdermos a esperança da ressurreição, se nós perdermos a certeza e a convicção de que os nossos corpos serão transformados, e mesmo que estejamos mortos, iremos ser ressuscitados, nós perdemos a referência do maior propósito de Deus ao enviar seu Filho na terra: vencer a morte. Por isso que Jesus veio para viver, para morrer e para ressuscitar, para que isto nós pudéssemos compreender esse plano pleno e perfeito de Deus. E nesse trecho, eu quero ler com você, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Preste atenção nessa resposta de Jesus. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Aqui o termo dorme, que está sendo usado aqui no original, é justamente o termo que era usado entre os judeus para se referir à morte física do corpo, né? Porque eles acreditavam, né, criam na ressurreição do corpo, né, após o cumprimento das promessas de Deus. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então preste atenção nisso. Tomé, chamado Dídimo, aquele desconfiado, aquele que pediu para ver as marcas. Tomé, eu acho que é ele. É ele, professor Alan?
É Ele mesmo. Disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com Ele, para morrermos com Ele? Olha a fala de Tomé, o desconfiado, o que pediu para ver as marcas do Jesus ressurreto. Ele falou assim: nós vamos voltar para Jerusalém. Os caras queriam apedrejar nós lá há pouco, estão armando contra nós, estão armando contra o Senhor, estão armando contra nós. Nós vamos voltar lá para morrer com Ele, nós vamos voltar para lá para morrer. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: preste atenção na oração de Jesus: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Que texto maravilhoso, que texto tremendo, que texto lindo, conhecido de todos, talvez um dos textos mais conhecidos
por aqueles que seguem a Jesus e que caminham com Jesus, né? Todos sabem da história da ressurreição de Lázaro. Lázaro viveu mais alguns anos, a Bíblia não registra mais nada a respeito de Lázaro. Lázaro aparece apenas nesses 2 capítulos da Bíblia, e depois ele não aparece mais. Mas nós sabemos que Lázaro viveu mais algum tempo, mas depois ele morreu de novo, e foi sepultado de novo. A vida dele aguarda hoje a consumação do século, o fim de todas as coisas, de todos os planos perfeitos de Deus para toda a humanidade. E quando esse tempo começa, quando esse momento começa na vida de Jesus, aqui Jesus está começando a intensificar, ele está começando a aumentar a intensidade da explicação do seu propósito divino na terra. Ele está começando a tratar a respeito das coisas que aqueles que haveriam de ouvir a sua mensagem, de conviver com ele, aqueles que haveriam de conhecer a sua história, precisavam começar a entender esse propósito. Porque isso é uma das coisas que Deus tratou muito forte ao meu coração. Muitas pessoas estão entendendo o propósito de Jesus, o propósito da palavra de Deus, o propósito da igreja, o propósito da oração, o propósito de uma vida devocional de forma errada e equivocada. Muitas pessoas estão entendendo os propósitos de Deus para suas próprias vidas pessoais de forma errada, de forma equivocada. E sempre tem esse tempo, sempre tem esse momento em que nós precisamos ficar atentos aos movimentos dos céus, aos movimentos espirituais que vêm, seja através de um culto na igreja, seja através de um momento particular com um amigo, seja através de um momento de oração e de um momento devocional, aonde nós precisamos estar atentos às coisas que Deus muitas vezes quer nos relembrar, quer nos explicar, quer nos fazer enxergar, quer nos fazer ouvir. Tem pessoas que estão com problemas de ouvido espiritual. Deus está falando, Deus está apontando a direção, Deus está alertando, Deus está admoestando a respeito dos seus propósitos, a respeito dos seus planos. E tem muitas pessoas que estão com seus ouvidos agravados, e eles não conseguem compreender realmente o propósito de Deus, e isto vai convergir para uma desesperança. Isso vai nos atirando dia após dia para a perda da referência do propósito da palavra de Deus, do propósito do plano de Deus, do propósito da vida de Jesus Cristo. Isso vai afastando do coração o sentimento que deve ser o mais forte no coração do homem. Quando Deus me deu há 5 anos atrás a direção, eu vou confessar para vocês, eu gostava do jeito que o culto era encerrado pelo pastor Isaías. Eu gostava, mas eu confesso para vocês que eu não entendia o motivo de ele falar paz aos... Ele fala, como é que ele fala? Ele fala saúde aos irmãos, né? É um propósito que algo que Deus colocou no coração dele, eu acho bonito. Mas naquele dia eu falei, o que eu realmente tenho que ter como convicção no meu coração? Porque essas coisas são muito importantes para a nossa vida. E foi aí que em um dia eu estava lendo e veio, né, o livro de 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 8, né, que diz: vocês precisam estar sempre prontos para, né, falar a quem for necessário a respeito da vossa esperança, a respeito do que é o fundamento da sua esperança. Porque a partir do momento em que você diz, eu sou filho de Deus, alcançado pela graça, resgatado pelo sangue,
Você precisa deixar constantemente no seu coração ter esperança. E precisa estar ciente de que essa esperança não morra no seu coração. Porque quando ela morrer, muitas coisas da fé perdem o sentido na sua vida. Muitas coisas que só podem ser vivenciadas pela fé não vão mais fazer sentido na sua vida. Então, eu vi aquele capítulo e eu falei, essa é a expressão que eu quero saudar e terminar, né? Juntos vamos declarar a razão da nossa esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso não é apenas um jargão. Eu quero explicar isso para vocês porque ela tem uma razão de ser. Esse talvez seja um dos grandes propósitos pelo qual eu tenho me esmerado a melhorar a cada dia como pregador da palavra, como pregador do evangelho. Realmente fazer com que nas minhas palavras existam condição de explicar, seja para vocês, seja para quem for, a respeito da minha esperança, a respeito do que eu aguardo. E aqui Jesus está começando a entrar nesse nível de entendimento, de dar esse entendimento, porque ele precisava começar a falar com seus discípulos a respeito daquilo que realmente ele veio fazer. Porque já estava notório que ele tinha poder, estava notório que ele era um profeta, estava notório que ele tinha autoridade espiritual. Tanto que os surdos ouviam, os cegos viam, os aleijados andavam. Foi a resposta que ele deu para os discípulos de João Batista, quando vieram perguntar para ele, João Batista, que teve um momento de dúvida ali, né, preso que estava, mesmo depois de ter batizado Jesus, ter visto a pomba descer sobre sua cabeça, que era o cumprimento de uma promessa. Ele viu a pomba descer sobre a cabeça de Jesus, e lá estava escrito pelos profetas: aquele quem o Espírito Santo pousar sobre sua cabeça como a pomba, esse é o Filho de Deus, este é o Messias esperado. João Batista viu isso, e João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora na cadeia, João Batista vai chegar para os seus discípulos e falar assim: vou pedir uma coisa para vocês hoje. Vai lá para Jesus e pergunta para ele: realmente tu és aquele que haveria de vir? Realmente tu és o Messias? Aí Jesus vai responder para ele: os milagres estão acontecendo. Os milagres realmente foram uma das marcas do ministério de Jesus. Mas precisa nesse momento agora Jesus começar a fazer eles entender que ele veio para algo muito maior. Jesus não veio apenas para acabar com o caos humano. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus com a única esperança de ver fim no seu caos humano, de ver fim nos seus problemas difíceis. E se Jesus resolver o seu problema financeiro, seu problema de personalidade, seu problema de caráter, seu problema de falta de moradia, seu problema de carro velho, se Jesus resolver tudo isso nas áreas da sua vida, talvez você não consiga mais enxergar um propósito para seguir Jesus. Se Jesus te der uma saúde impecável, intocável, se acorda de manhã disposto, vive o dia, corre para um lado, para o outro, cheio de sabedoria, sem dor de cabeça, sem dor nas costas, sem dor nas pernas, sem dor em lugar nenhum, funciona tudo direitinho, come, vai no banheiro direitinho, tudo funciona no sistema linfático, sistema, gástrico, sistema, enfim, todas as partes do seu corpo aí funcionam perfeitamente bonitinho. Você vai falar, não. Talvez tem pessoas que se vivesse
nessa plenitude, nunca entenderiam a razão de Jesus ter vindo e ter feito o que fez. Então perderia a referência. E aqui ele vai falar a respeito desta situação para a qual ele veio vencer a morte. Ele vai tratar deste assunto, porque quando ele fala para Marta, para Maria, ele fala: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele prontamente, ele está falando a respeito de fé e de cumprimento, de cumprimento do poder de Deus, de cumprimento da promessa de Deus, de cumprimento daquilo que Deus realmente tem como propósito para fazer em nossas vidas. E ele vai tratar isso num ambiente de amigos, num ambiente aonde ele está no meio de pessoas que ele ama. E o que é interessante, porque mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo divino, né, a gente percebe ali que ele vai chorar, a gente percebe que ele vai se irritar, ele vai ter um momento de instabilidade, né? As pessoas vão ficar comentando, discutindo com ele a respeito de algo que ele está falando, porque conhece, porque sabe. A Marta chega ali e vai falando com ele, Maria chega ali e vai falando com ele: olha, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, né, depois, agora ele está dormindo, o sono do justo, coisa e tal. Aí Jesus vai dizer: não, você precisa entender que eu vim para uma obra plena, completa e perfeita, que Deus me tem dado a incumbência de cumprir um plano perfeito, que vai cumprir o seu objetivo, que vai alcançar o seu alvo, que é trazer de novo à vida todo aquele que está morto. E sabe onde foi que eu vi esse texto com essa outra perspectiva? Porque eu já preguei esse texto algumas vezes, e eu sempre olhei pela perspectiva do milagre de ressuscitar Lázaro, que é um ponto evidente neste texto, porque o milagre aconteceu, e é talvez um dos maiores milagres de Jesus no seu ministério. Morto de 4 dias, estado de putrefação, com a pedra lacrada. Talvez seja o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Mas eu li, quando eu fui ler esse texto, aí eu li o versículo 45, e foi aqui que eu entendi que esta mensagem, que este acontecimento, quando Jesus fala para os seus discípulos que esta morte não era para não tinha outra razão senão a glória de Deus, senão para glorificar o nome do Senhor, senão para exaltar o nome do Senhor. Aí eu entendi, quando eu li o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Na verdade, não foi só Lázaro que ressuscitou naquele dia. Não foi só Lázaro que renasceu naquele dia, pastor Rubens. Aqueles judeus que estavam na casa de Marta e de Maria também ressuscitaram. Aqueles judeus que saíram correndo, eles não só ressuscitaram, como levaram a possibilidade, o cheiro de vida nova para muitas outras pessoas. E eu falei: Senhor, como é que eu aplico isso para a igreja? Isso que está no meu coração, como é que eu trago isso para uma aplicação da mensagem na vida da igreja? E aí eu quero ver 2 pontos com vocês. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês é justamente a questão do grau de intimidade que nós temos com Jesus. Porque esse é um ponto relevante
para podermos ouvir de Jesus certas coisas que nos são confusos em nossas mentes, no que diz respeito à fé, no que diz respeito à nossa esperança, no que diz respeito à mensagem que pregamos, ao trabalho que fazemos como igreja. Como é que respondemos a esta geração, no que diz respeito ao que nós realmente acreditamos? E eu percebi que isto só é possível quando nós começamos a aumentar o grau de intensidade na intimidade com Jesus. Certas compreensões da fé não serão possíveis através de você ver milagre nenhum. Você pode ver uma perna crescer aqui nesse púlpito, você pode ver um braço cortado, amputado, nascer de novo. Isso pode acontecer, mas escute o que eu estou te dizendo: se você não buscar um caminho de conhecer a verdade, nunca você será liberto dos seus caos e dos seus medos. Você pode ver muitos milagres, mas só algo realmente poderá fortalecer a sua fé todos os dias e lhe dar esperança: a tua intimidade com Jesus. Quando Lázaro começa no seu estado de convalescência, a primeira pessoa certamente que Marta e Maria mandaram buscar foi Jesus. Era a pessoa que eles esperavam. Elas tinham uma certeza no seu coração: se o Senhor estivesse aqui, a história seria diferente. Só quem tem intimidade com Jesus pode fazer uma afirmação dessa. Eu sei, Jesus, que coisas na minha vida serão enfrentadas de forma diferente, acontecerão de formas diferentes, terão resultados diferentes, terão respostas diferentes, a partir do momento em que Tu és o meu respirar, a partir do momento em que Tu és a minha alegria, a partir do momento em que Tu és a minha esperança, coisas diferentes vão acontecer. Busque intimidade com o Senhor. Uma das questões intrínsecas na questão da intimidade com o Senhor é a questão de que ninguém pode se achegar a Deus sem santidade. Sem santidade não tem como se achegar a Deus, não tem como se aproximar de Deus. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que Ele, sabendo das nossas incapacidades, Ele nos promoveu a graça e a superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele abriu o caminho da intimidade para nós. Ele se propôs a ser íntimos de nós, para que desta forma pudéssemos ser fortalecidos. Aleluia. O segundo ponto é que no grau da intimidade com Deus é que nós daremos a resposta ao mundo. O mundo espera a resposta de nós que resolvemos seguir a Jesus. Irmãos, nós não nos reunimos aqui neste lugar meramente por causas humanas. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Com as nossas diferenças, com as nossas formas diferentes de pensar,
com as nossas dificuldades de personalidade, de gênio, com as nossas dificuldades diárias, constantes. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. A mensagem do Evangelho é para todos. E isto deve estar no coração de vocês. A mensagem do Evangelho, ela não é uma história para simplesmente te motivar ou te alegrar. A mensagem do Evangelho é essa resposta que Jesus deu para Maria: se creres, tu verás a glória de Deus. E essa mensagem precisa provocar e promover, cada vez que ela impactar o seu coração, ela precisa produzir isto que produziu aqui neste dia. As pessoas precisam crer no que você está pregando. As pessoas precisam crer no que você está falando que é. As pessoas precisam crer naquilo que você está fazendo em nome de Jesus. As pessoas precisam ser impactadas por você. Naquele dia, Jesus chegou naquele lugar, e quando ele vai sendo alimentado das informações, ele vai vendo o contraste da sua humanidade, lutando ali, reagindo, aparecendo. Mas é tão interessante que ele vai fazer uma pergunta. Quando ele vê que ele já está incomodado, e a Bíblia vai registrar, Jesus chorou. Ele está incomodado. Ele está sentindo no corpo. Ele está sentindo na mente. Ele está sentindo aquele momento. E aí ele vai tomar uma decisão. E ele vai dizer: me levem até onde está Lázaro. E aí eles levam ele para a sepultura, onde está Lázaro. Quando ele chega lá, ele vai fazer uma oração. E nessa oração, ele trata de um assunto muito importante. Ele fala, como que para si mesmo, ele fala: obrigado, meu Pai, porque eu sei que tu me ouves. Aí ele diz: aliás, tu sempre me ouves. Parece que ele fala para si mesmo, para o homem. Ele diz: eu sei, Senhor. Obrigado, querido. Eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu creio. E eu sei o que pode acontecer. É muito importante que você, quando crescer no grau da intimidade com Jesus, o Espírito Santo vai tomando conta da sua mente, do seu coração. Mas é muito importante que você entenda que você tem que extravasar as coisas espirituais. Sabe qual é um dos grandes problemas que estamos enfrentando em muitas de nossas igrejas hoje? É que estamos extravasando somente de coisas carnais. Estamos extravasando somente de coisas racionais. Nós precisamos começar a extravasar de coisas espirituais. E isto demanda muitas vezes um culto racional. Demanda uma atitude de esforço racional. Se você se percebe se afastando do amor pela palavra, pelas escrituras, o que você tem que fazer? Quando você tem uma prova para passar,
Alguma coisa no seu interior diz que se você não estudar, você não vai passar. E aquilo te motiva a estudar. Uns mais, outros menos. Uns quase nada. Uns vai na sorte. Mas a verdade é que te motiva. Quando você quer aprender alguma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, algo do seu interior te motiva a aprender, a estudar, a fazer, a trabalhar. O que está te motivando a respeito das coisas espirituais? Quando você entende que você se afastou da palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que se propor a ler todos os dias. Você tem que se propor a ler 2 ou 3 vezes para entender. E se você não entender aquela leitura daquele dia, você tem que se propor a orar, nem que seja por 1 minuto depois da leitura, e dizer: Espírito Santo, eu não entendi o que tu queres falar comigo, então a leitura já está na minha mente, agora faça com que ela entre no meu coração. Você precisa procurar um meio para extravasar das coisas espirituais. Nós estamos sendo transformados pelas coisas deste mundo, irmãos. Enquanto a palavra vem para nos dizer: não vos deixais dominar pelas coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. E nós não vamos extravasar das coisas espirituais, enchendo nossa mente o tempo todo só das coisas do mundo, enchendo sendo os únicos desafios que nos movimentam são o de fazer as coisas que nos atendem. Está na hora de nós começarmos a compreender as coisas que Deus quer fazer através da nossa vida. E quando você olha para essa igreja, na qual você está inserido, na qual você faz parte, está na hora de você ajudar essa igreja a fazer o que Deus quer fazer através dela, com os seus dons, com a sua capacidade, com tudo que tem, com tudo que é. Porque é a partir deste movimento é que haverá novas vidas ressuscitando. O maior milagre que Deus fez através de Jesus Cristo foi nos ressuscitar. Mas pastor, eu não morri ainda. Mas você já está ressuscitado. Você já é uma nova criatura. Você já tem um novo nome escrito lá na glória. Você já é esperado nos céus. Se você persistir, você já é um dos que será contados como aqueles que estará na glória eternamente com o Senhor. Mas precisamos extravasar isto. Precisamos colocar esta verdade soberana do poder de Deus para fora. Porque assim como naquele dia, Jesus homem incomodado, Jesus homem triste, Jesus homem amargurado, ele entendeu que ele estava ali naquele dia para mais uma vez dar um passo, para mostrar a todos os homens que ele tinha vindo por causa do amor de Deus por eles, para que eles pudessem alcançar a vida eterna. Desta mesma forma, nós precisamos lutar com todos os nossos sentimentos, contra todas as nossas vontades, contra todos os nossos impulsos, contra todas as nossas questões. Nós precisamos lutar contra elas, porque Jesus precisa desta igreja.
Jesus precisa de você. Jesus precisa de nós, para que nós possamos cumprir. E se Jesus quer usar nós aqui? Se o propósito de Jesus é usar nós aqui para salvar uma única alma, para alcançar um único homem que vai ser transformado no trabalho e na vida dessa igreja, e amanhã depois vai ser um grande pregador do evangelho, que através da pregação desse homem multidões irão ser salvas. Isso já aconteceu na história. Charles Finney foi um homem que foi resultado de oração de um pastor que por muitos anos militou no trabalho do evangelho, e ele viu pouquíssimas vezes, pouquíssimas almas. Ele conta no seu livro, esqueci o nome dele agora, ele conta no seu livro que ele nunca, ele ficou, foi porque ele teve na mente dele um dos ministérios mais frustrantes da vida dele. Mas ele depois foi ver o resultado do que Deus fez através da vida de Charles Finney. Milhões e milhões de pessoas foram salvas pela pregação de Charles Finney. Eu não sei qual é o propósito de Deus com a vida desta igreja. Eu tento conduzi-los pela palavra a uma vida de fidelidade a Deus, a uma vida de crescimento espiritual, a uma vida de comunhão, a uma vida de valores verdadeiros da palavra de Deus. Eu tenho tentado conduzi-los nesta verdade, porque eu não sei o plano de Deus para cada um de vocês, e eu não sei o plano de Deus como coletivo para esta igreja. Nós seguimos uma referência, nós seguimos uma caminhada, mas nós queremos, acima de tudo, ser realmente instrumentos úteis na mão do Senhor. Uma igreja que cumpre o seu propósito, uma igreja que cumpre o seu compromisso, que tenhamos paz no coração ao orarmos e dizer: Senhor, eu sei que Tu nos ouve, eu sei que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Deus, mesmo diante das dificuldades que passamos nessa vida. Pessoas firmes, convictas, plenas do seu chamado, sabendo que o Senhor nos ouve, que Ele está conosco. Deixa Deus cumprir o propósito na sua vida. Eu não sei se vai ser sozinho, eu não sei se vai ser comigo, eu não sei se vai ser no grupo de mulheres, eu não sei se vai ser no grupo de jovens, eu não sei se vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei de uma coisa: Deus tem um propósito com você, Deus tem um plano com você, Deus tem algo com você, Deus quer fazer algo na sua vida e através da sua vida. Abre o teu coração para Ele, abre a tua vida para Ele, deixa Ele te usar. Aleluia! Seja instrumento. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Eu quero orar com você. Para que Deus te dê. Foi a ministração de ontem à noite, lá na nossa reunião. Para que Deus te dê coragem. Para que Deus te dê coragem. Comece hoje, não deixe para amanhã. A mudança da sua trajetória de vida pode começar hoje. Que Deus possa encontrar um coração disposto a agradá-lo. Este era o coração de Jesus ali naquele dia. Que Deus possa encontrar mãos úteis, disponíveis na sua vida. Pés ligeiros, prontos para anunciar o evangelho da salvação. Bocas prontas para anunciar e falar do amor de Deus. Dons e talentos que vão ser usados na coletividade, na individualidade,
para vivermos momentos especiais de Deus neste lugar, irmãos. Momentos em que nós vamos encerrar um dia e vamos dizer: como foi bom este dia, Senhor. Como foi gostoso este dia. Como sentimos a Tua presença. Como foi bom estar na igreja. Uma das coisas que tem entristecido meu coração muito, queridos, é ver uma igreja que não tem mais muita alegria de estarem juntos. Parece que cada um aflui para a igreja para cumprir o seu compromisso. Mas Deus vai mudar estas coisas. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: se eles entenderem o poder que há no estarem juntos, no terem comunhão, no fazerem as coisas juntos e viverem o meu amor uns para com os outros, o mundo entenderá que Tu me enviastes e que eu os tenho enviado. Tenha coragem. Tenha coragem de fazer uma oração quase que diária na sua vida. Senhor, acabou o dia. Eu não sei se eu cumpri neste dia o propósito que Tu tinhas para a minha vida neste dia. Se eu não cumpri porque fui negligente, me perdoa. Se eu não cumpri porque não entendi, abre o meu entendimento. Se eu não cumpri porque fui covarde, me dá coragem. Se eu não cumpri porque faltou dinheiro, me dá recurso. Se eu não cumpri porque faltou saúde, me cura. Se eu não cumpri, Senhor meu Deus, meramente porque eu sou um relaxado, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas todos os dias você possa encerrar o seu dia na certeza de que você está caminhando para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus eu oro. Esta palavra que me desafiou, Senhor, nesta semana, possa encontrar guarita no coração da Tua igreja. Possa encontrar, Senhor meu Deus, espaço para trabalhar nos nossos corações. Porque eu almejo ser um daqueles, Senhor meu Deus, que vai fluir rios de águas vivas, Senhor meu Deus, das coisas espirituais boas que Tu queres fazer através da minha vida. Nos ajuda, Senhor, com todas as coisas que precisamos colocar em ordem. Nos ajuda, Senhor meu Deus, com tudo que está sendo feito da obra da parte do inimigo das nossas almas, para nos fazer parar, para nos fazer, Senhor meu Deus, ter medo, como Tomé teve naquele dia, dizendo: por que que nós vamos voltar para lá, para morrer como Lázaro? Senhor amado, Tu sabes o que precisa ser feito no meu coração, na minha mente e na minha vida. Por isso, Senhor, eu abro o espaço da minha vida, eu abro a minha vida para Ti, para Te dizer: Senhor, faz em mim o Teu querer. Cumpra na minha vida o Teu querer. Todos os dias eu trabalho a minha vida, Senhor, para ser melhor pai, para ser melhor marido, para ser melhor profissional, para ser melhor pastor. Eu trabalho, e sei que os meus irmãos todos trabalham para melhorar em todas as áreas das suas vidas, Senhor.
Mas Senhor, eu quero te pedir, me ajuda na construção deste ser chamado Alexandre. Me ajuda a ser alguém que possa ser útil para ti, alguém que possa ser útil para o teu reino, alguém que possa glorificar o teu nome, assim como Jesus naquele dia falou: o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus, que esta unção venha sobre a vida desta igreja, que tem muito trabalho para fazer, Senhor, que tem muita coisa para alcançar. Que a tua bênção venha sobre a vida desta igreja, para que desta forma, Senhor meu Deus, possamos nos alegrar ao vermos as grandes maravilhas, a glória de Deus refulgente, resplandecente, perceptível, notória, real e verdadeira na vida desta igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém e graças a Deus.